Dia. Semana passada estivemos aqui longe um pouquinho, ficamos fora, família do irmão Adenilson ali, meus irmãos queridos, e sentimos muita falta sobre o que meu pai trouxe certamente aqui, um estudo muito edificante, como sempre, e nós agradecemos a Deus pela essa bênção, de estar de volta, de ter ido bem, voltado bem. Estamos muito alegres aqui hoje com a presença do Manel e da Mariquinha, casal que nós amamos muito, muito, muito mesmo. Manel, já sempre falei que é o super-homem, né? Verdadeiro super-homem. É 50 anos de casado, com a Mariquinha? 52 anos casado com a Mariquinha. O homem é um homem. Tanto que o Manel, você fala com o Manel, tá tudo bem? Ele, Aí, Manel, qual é o segredo de viver tanto tempo assim feliz? Aí eu descobri que ele está com problema no ouvido. Aí a gente fala, a Mariquinha perto do ouvido dele, ele não escuta nada, e fica feliz. Eu sempre brinquei com eles assim. Eles não têm motivo para gostar de mim, mas eles gostam mesmo assim, né? Que eu brinco com eles. Eu conto a história da Mariquinha comemorando os 50 anos, né, Mariquinha? Tu lembra? Ô, Manel, rapaz, vamos matar o pôrico para poder comemorar nos 50 anos de casamento. Manel, Mariquinha, o pôrico não tem nada a ver com meus erros, com nossos erros. Deixa o bichinho viver. E rapaz, mas eu digo para vocês que o casamento é uma bênção, e essa longevidade no casamento traz a nós uma dependência, né? Uma interdependência tão grande, e essas brincadeiras a gente faz porque eu amo muito eles, e eu gosto de perdoar a Mariquinha, ela fica brava comigo. Aí, já está batendo ali, vou te bater depois do culto. Então, meus irmãos, nós passamos aqui um tempo muito gostoso, falando sobre o caráter cristão. O caráter é algo tão exigido hoje em dia, tão importante, porque, como nós temos falado, as pessoas têm mostrado alguma coisa que não são, e isso ficou muito agravado com o aumento exponencial dessas mídias sociais, que ali se mostra só o que se quer. Recentemente, em outro momento, passou as pessoas ali, o sujeito forte, atlético, bonito, tirando. Querem mostrar algo que não são, e aí criam uma reputação. As pessoas que assistem ficam querendo ser iguais àquelas pessoas, ter o que elas têm, mas sem saber que muitas vezes tem coisas melhores. E Jesus Cristo nunca trabalhou com reputação, nunca trabalhou com externo. Jesus Cristo sempre trabalhou com o interno, com o que a gente é, e ele enxergava isso. Por isso, no Sermão do Monte, ele estabelece como devem ser os homens, como devem ser os servos de Deus. Mansidão, estou pulando algumas coisas, né? Depois a gente ter condições de sair. Ao sair, nós temos que ser salvos, para só depois poder brilhar. Então é um caminho bem longo, bem tracejado, que o cristão tem. No versículo, aí nós passamos para os versículos seguintes. No versículo 17, no versículo 18, começa a falar sobre a relação de Cristo e o Antigo Testamento. Como Cristo lidou com o Antigo Testamento, como Cristo lidou com a lei e tudo aquilo que os judeus tanto valorizavam. Então, os nossos versículos são Mateus 5, deu uma luz para logo depois apagá-la, para logo depois mantê-la acesa, mas escondida. É algo muito ridículo o crente nominal, o crente que não cumpre o seu papel.
O cristão que não mostra que ele é cristão verdadeiramente em todos os ambientes. No nosso país a gente não tem, não com palavras, como Cristo disse, mas brilhando a nossa luz, para que Cristo seja refletido. Então, Cristo deve ser o reflexo, não nós mesmos. Versículos 17 e 18 de Mateus 5 dizem: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela forma como o Senhor tem movido os nossos corações a aprender de Ti, tem nos modificado, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas condutas, através da Tua santa palavra. Obrigado pelos irmãos que estão aqui ouvindo, Senhor Deus, participando. Tenha misericórdia também desses nossos irmãos e amigos, Senhor Deus, que acompanham pela mídia social. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse espaço, por esse tão maravilhoso caminho que o Senhor nos permitiu trilhar, que é alcançar mais pessoas, Senhor Deus, através da tecnologia que foi posta à nossa disposição. Nos ajude, Senhor Deus, a falar da Tua palavra. Limpe nossa mente para que Teu Espírito Santo possa ter liberdade para trabalhar. Tudo isso te peço e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Esses dois versículos, apesar de serem a continuação do que Jesus dissera antes, começa uma nova sessão do Sermão do Monte. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, a partir daqui, Ele vai trabalhar sobre retidão. Ele vai falar sobre retidão. De andar sempre em linha reta, no caminho certo. Eu lembro quando Deus, falando sobre Jó, Ele diz: um homem reto, um homem íntegro, transparece a Deus. O Senhor, então, até aqui se ocupou da descrição do crente. Então, e a partir daqui, Ele começa a nos tratar conosco acerca da necessidade de andarmos em retidão. É muito bom, é muito. Mateus 5, como nós estamos fazendo, vamos até o final, e está sendo muito. Subiu falar para mim mesmo. Então, cada palavra que eu digo aqui, ela vem como uma flecha no meu coração. E estudando esse texto, vendo como os fariseus agiram com Cristo, eu fico assim pensando: meu Pai amado, será que eu também estou fazendo isso muitas vezes? Será que nós não estamos fazendo isso muitas vezes, sendo tão incrédulos, tão incrédulos? Então, em primeiro lugar, nós fomos relembrados quanto àquilo que somos. Em seguida, fomos informados que, sendo esse o caso, não podemos nos esquecer que nossas vidas devem ser tais que sempre manifestem a nossa natureza essencial. Conversava, sempre tendo a oportunidade de pregar o Evangelho, pregava o Evangelho para um amigo, ele me falando sobre questão de tradições, que algumas igrejas têm a tradição de batizar as crianças quando nascem recém-nascidos, e eu perguntei para ele onde na Bíblia tinha um caso semelhante desse, onde na Bíblia estava escrito que se batizassem as crianças, e expliquei para ele o que significava o batismo. A imersão na água significava que nós, de boa vontade, de coração limpo, dizíamos naquela lição: ali fica o velho homem, aqui nasce o novo homem, como Cristo disse para Nicodemos. Necessário é nascer de novo, não da mulher, mas da água e do Espírito. Então, aquela água que nunca vai deixar de fluir, que é Cristo Jesus, né? Ele diz para a mulher: vou te dar uma água da qual você nunca mais terá sede. E nós observamos o mundo sedento, não é verdade? O mundo sedento de Cristo, mas aqueles que beberam a água dessa água nunca mais tiveram essa sede, esse desespero, essa correria que o mundo tem para tentar achar uma razão de viver. Então,
eu explicava para ele, falei, por isso que é necessário que a pessoa tenha consciência da sua salvação, entregue seu coração primeiramente a Cristo, para depois então ele ser batizado. Foi assim que aconteceu em toda a Bíblia, você pode ler. Eu desafio você a ler o Novo Testamento, e vários versículos falei para ele. Inclusive, Cristo foi batizado por João Batista, não foi batizado quando nasceu, não é verdade? Se fosse assim, e se tivesse que ser assim, o batismo quando nasce, nós teríamos então Cristo sendo batizado quando nascesse. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Então, expliquei que ali fica o velho homem, e renasce ali depois um novo homem, das águas, daquela água que não mais nos permite ter sede, a sede de saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. O pai está falando aqui do versículo de Romanos 5, 6, de 1 a 5, que vai explicar exatamente isso. No momento que conhecemos Jesus Cristo, que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós confirmamos isso através do batismo. Versículo 6, Romanos 6, versículo 4, os irmãos podem ler em casa. Eu não quero desviar aqui do caminho, certamente falaremos sobre isso, e temos falado sempre sobre isso, sobre essa ordenança do batismo, cujo significado, como disse, é a confirmação de que nós nascemos de novo. A partir do momento que nós aceitamos Cristo Jesus, Ele vem habitar em nosso coração, e esse significado tão maravilhoso é que eu deixei lá o velho homem, e levanta aqui um novo homem, para a partir de agora, ser um servo de Deus, e buscar esse caráter que nós aqui estamos traçando, o caráter que Cristo traçou para nós. Nós temos que ser diferentes, irmãos. As pessoas têm que ver em nós a diferença. Por isso que nós temos que ser íntegros de caráter. A mentira, a fofoca, a maledicência, a reclamação tem que sair fora da nossa vida, porque as pessoas têm que ver. Por que você não reclama? Por que todo mundo reclama? Por que você não reclama? Por que todo mundo é mal-humorado? Por que você está sempre bem-humorado? É difícil, né? É complicado, porque nós somos humanos, temos a velha natureza, mas essa velha natureza não governa mais. E é por isso que Cristo diz que nós temos que nos comportar de modo que Cristo seja manifestado em nós. Então, parece o caso de Cristo aqui no Sermão do Monte, parece o caso de um pai que recomenda a seu filho, quando sai de casa para algum evento fora de casa, ele diz assim: lembre-se agora quem você é. Você precisa se comportar de tal modo que seja um reflexo da honra e do bom nome da sua família e dos seus pais. Eu saí de casa para estudar em Ariquemes. Meus pais moravam em Cacaulândia, e eu fui para Ariquemes morar na casa do meu tio, da minha tia, Aziza, maravilhosa. E meus pais falavam isso: você não esqueça quem você é, você tem que honrar o nome do seu pai e da sua mãe lá, o nome do seu Deus. Tá bom, mãe, tá bom, eu sei. Adolescente é brincadeira, adolescente. Mas com a graça do meu Deus, pelo fato de eu conviver ali, eu consegui levar meu primo para ser salvo, até conhecer a palavra, e depois disso ser salvo em Jesus Cristo, aceitar Cristo como seu Salvador. Então, graças a Deus, foi um tempo importante, porque eu fiz ele conhecer, através de levá-lo à casa de Deus, através, evidentemente, do trabalho do Espírito Santo. Fiz ele conhecer a palavra, ele se interessar pela palavra. Ele acabou então aceitando Cristo como seu Salvador, embora eu não merecesse tanta honra, tanta alegria de ver isso. Então, mas o Senhor Deus me deu essa felicidade. Então, é isso que o Senhor vem dizendo: somos filhos de Deus, cidadão do reino dos céus. Por esse motivo, nós precisamos demonstrar características de um povo celestial. Características de um povo celestial. Características diferentes. É tão bom, meus irmãos. É tão bom quando somos reconhecidos como filhos de Deus. Eu sempre falo, você reflete Cristo. E para um dos irmãos, certamente já devem ter ouvido isso, e é muito maravilhoso, e você pode dizer: então glória a Ele, glória seja dada a Cristo Jesus.
Em qualquer ambiente que estivermos, em qualquer situação, Cristo deve estar no nosso palavreado, palavreado que eu digo, na nossa conversa normal, aquela conversa que a gente tem, ele deve ser refletido sempre. O crente de Jesus Cristo não fala palavrão, é tão bom isso, né? Os meus amigos ficam, rapaz, você é um delegado que não fala palavrão. Eu não falo, não preciso. Não preciso falar palavras torpes, como diz a Bíblia. Nunca falei, nunca vou falar. Então eu falo com as pessoas, converso ali, e elas ficam observando meu vocabulário, já olham, você é crente, né? Você é servo de Deus, né? Pelo vocabulário. Isso é tão bom, pelo jeito de falar. Então sempre que bênção seja dada a Cristo, glórias a Deus, e é tão bom isso. Então, o Senhor vem dizendo que nós somos filhos do céu, cidadãos do reino. Nós temos que demonstrar as características da nossa filiação. Porque o nordestino, tem uma amiga nossa, a Carígena, que ela veio lá do Rio Grande do Norte, e ela fala assim, sempre aquele sotaque que eu gosto demais, engraçado, só dela falar já é engraçado o jeito dela, e aquele sotaque assim, bem bonito. Aí eu identifico logo, você é nordestina. Não é verdade? Irmã Odetinha, irmão Monte, ô Hélio, ô meu filho, como tá? Eles não estão aqui hoje, né, para tirar sarro deles. Baiano, não é verdade? É o baiano. E aí a gente nunca perde, eu sempre mesmo falando, de muito tempo longe mas algumas pessoas ainda conseguem ver em mim um pouco de nordestino, né? E eu falo, sou com toda honra, com todo orgulho, filho de nordestino, toda a minha ascendência é de baiano. Criado na casa de farinha, com pimenta, né, pai? Então nós não podemos fugir das nossas raízes. Nós temos raízes, nós somos, a Bíblia fala, sacerdotes reais, servos do bom Pai. Por isso nós não podemos perder e nunca deixar de mostrar a nossa identidade. E nós fazemos isso com a finalidade de manifestar a glória de Deus, a fim de que outras pessoas sejam estimuladas a glorificar o Senhor. Como que a gente consegue influenciar as pessoas, meus irmãos? É falando, já viram aquelas pessoas que falam, mas você conhece a vida dele, quem não conhece, inicialmente se empolga, mas quem conhece vê as palavras tão vazias, né? Nossa, fecha o ouvido. Então, nós temos que ter a integridade de falar e viver para que as pessoas sejam arrastadas pelo nosso exemplo, estimuladas a glorificar ao Senhor Deus. Tem que ser estimuladas, é uma responsabilidade grande que nós cristãos temos. A resposta, em poucas palavras, podem ser relatadas nesses termos: cumpre-nos viver vidas retas. Então, toda a vida cristã é marcada por essa palavra retidão. Retidão. Lá em Salmos 25, 21 diz a palavra, Salmos 25, 21, que a integridade e a retidão me protejam, porque minha esperança está em Ti. Salmos 25, 21, duas palavras que eu tenho usado aqui, a integridade eu tenho usado bastante, retidão comecei a usar agora, mas integridade eu tenho usado desde o princípio. Integridade, sabes que é alguma coisa que não foi rasgada, alguma coisa que não foi quebrada, alguma coisa que está intacta, isso é integridade. E retidão é aquela justeza de caráter, de andar no caminho certo, mesmo que ninguém esteja olhando, mesmo que ninguém esteja fiscalizando, porque nós entendemos, como diz José, como pecaria contra o meu Deus, quando ninguém estava olhando, quando ele estava sozinho e teve acesso à tentação, e foi submetido, à tentação, ele diz, como eu pecaria contra o meu Deus. Então esse sinal de retidão deve estar marcado no nosso coração, como eu pecaria contra o meu Deus. Ele estava atento. É por isso que a Bíblia fala orar e vigiar, porque se a gente deixar de vigiar um segundo, a gente é pego desprevenido, desatento e a gente cai. Então, como eu pecaria contra o meu Deus, deve ser a resposta a cada tentação que vem nos incomodar. Isaías 57, 2 reforça isso que diz em Salmos, dizendo assim: aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Olha só que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quem anda retamente entrarão na paz.
paz, alcançarão a paz da vida eterna, a felicidade de uma vida sem tormento, sem o tormento do pecado, sem a incerteza da finitude, que eu acho que é uma coisa que nos incomoda a todos, essa incerteza, essa incapacidade de saber o que vai acontecer no próximo minuto, no próximo segundo. E o tema do restante do Sermão do Monte aborda justamente isso, ou seja, o tipo de vida reta que o crente deve levar. Até chegarmos ao trecho de Mateus 7,14, este é o grande tema de Cristo, o qual é exposto em vários ângulos. Olha lá, Mateus 7,14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Eu e a Valesca, a gente na viagem, eu comprei aquele livro, audiolivro, recomendo aos irmãos, no Google tem, o audiolivro do Peregrino. E o Peregrino, ele parte, você já leu, pai? O Peregrino é maravilhoso, ele faz em versos ali maravilhosos, o autor traça a linha do cristão, ele vai caminhando e vai subindo aquela montanha para alcançar a porta estreita, e ali vem vários outros personagens, com a indiferença, a inveja, e todas as outras vêm querer incomodar ele. Ele de vez em quando dá uma virada para lá, uma virada para cá, mas ele permanece seguindo, sempre orientado pelo evangelista ensinando, porque a porta estreita ela é difícil encontrar, mas ela dá paz. Eu sempre digo, irmãos, que o caminho, aquela estrada tranquila, temos uma reta que vem de Ariquemes para cá, que dá mais de, quantos quilômetros dá aquela retona? Acho que mais de 30 quilômetros, ou não sei, eu sei que é uma reta imensa, difícil encontrar em outras estradas, retas tão compridas como aquela. Você vê que se você está com sono, você vai, eu fui dirigir na Bahia, Márcio, o Márcio também dirigiu lá naquela região de Ilhéus ali para Itacaré, não tem como a pessoa ter sono ali não, meus irmãos, é assim, ó, vupo, rapaz, e você ficar atento, porque cada curva daquilo você vai fazendo assim, e o carro não dava para passar de 80, pelo menos eu que não sou acostumado com aquela estrada. Brasília para o Nordeste também tem, irmão? 100 quilômetros de reta. Ixi, rapaz. Exatamente. O irmão Manel está dizendo aqui que pegou um ônibus, foi no ônibus, que tinha uma reta muito grande ali de Brasília para Bahia ali, né? 100 quilômetros de reta, o motorista chamou, vem cá, por favor, vem alguém aqui comigo. Aí chamou o Manel, que fala muito alto, muito forte, é para conversar com ele. Conversa comigo aqui, Manel, porque senão eu vou dormir. E o Manel falando assim com ele, rapaz, então vou conversar com o senhor. Aí, essa voz bonitona, essa vozeirão grosso, então, uma benção. Então, o caminho reto é aquele caminho largo, bonito, grandão, mas é fácil de você dormir e cair na ribanceira. Agora o caminho, a estradinha apertadinha, você tem que estar atento, e quando você chega lá, você chega com aquela cuidade mental melhor. Então é sempre melhor a porta estreita, é sempre melhor as coisas advindas do esforço, são aquelas que nós damos mais valor. Por isso o Senhor Jesus, Ele nos ensina até Mateus 7, Ele vai falando sobre retidão, e no que consiste essa retidão, que devemos manifestar, e qual o seu caráter. Mateus 5, 17 a 20, vem e diz, fazendo uma introdução ao tema, porque como eu falei, aqui de Mateus 5 até Mateus 7, Cristo vai falar sobre retidão. Então, essa parte é uma introdução. Introdução é muito importante. Toda a ciência, toda vez que nós sentarmos em qualquer banco de faculdade, de graduação ou de pós-graduação, nós sempre somos levados a conhecer princípios. Por exemplo, eu cheguei sentei no primeiro período de Direito. Todo aquele primeiro ano, foi versando sobre princípios do direito. O que são os princípios? Uma obra precisa de um alicerce para se assentar em cima dela.
Então, os princípios são aquelas regras primordiais, principais, das quais nós não podemos nos afastar. Então, ali eu aprendi um princípio chamado princípio da moralidade. E eu pensei que no direito bastava que fosse legal, ou seja, bastava que a lei entrasse no sistema, no ordenamento jurídico. Estava tudo bem, que coisa boa, está legal, está na lei, é legal. Mas eu aprendi que se a lei é legal, porque como que uma lei passa a ser legal? Quando ela obedece os critérios de votação. Por exemplo, ela é proposta pelo governador, numa lei proposta pelo governador. Quando a lei é de iniciativa do governador, ela vai para a casa legislativa, ali ela obedece ao critério de votação. Se for uma lei ordinária, maioria simples, uma votação só, salvo engano, e ali aquela lei volta, o governador sanciona aquela lei, e ela entra no arcabouço jurídico, ela passa a viger. Mas eu aprendi que o princípio da moralidade, tem que ser observado. Por exemplo, uma lei que obedeceu todos esses princípios, todos esses caracteres, todo esse caminho, mas ela não é moral, ela não obedece à moralidade estabelecida, ela não é válida. Porque o princípio da moralidade diz que a lei tem que ser legal, mas ela também tem que ser moral. Por exemplo, uma lei que venha e permita o casamento de crianças, ela vai obedecer todo o rito, todo aquele rito. Vai voltar, o governador vai sancionar, ela não vai ter valor e vai ser desconsiderada pelo judiciário, porque ela não obedece os critérios morais estabelecidos em nosso país. Então, o princípio da moralidade é muito importante, tanto que tem uma lei chamada Lei de Improbidade Administrativa, que combate a imoralidade administrativa, quando o gestor público deixa de agir dentro da lei. Nós cristãos estamos assentados em princípios muito fortes. Nós temos os nossos princípios estabelecidos, a nossa regra de fé e prática aqui da nossa igreja são princípios muito estabelecidos que eu creio e penso, como nós começamos a fazer, até descontinuamos isso, que nós devíamos estudar aquela lei, os nossos princípios todo ano, no começo do ano, reler todos eles para todos os irmãos. Passar a tarefinha de casa, toma, leia, nossa regra de fé e prática, porque ali está estabelecidos os nossos princípios, todos eles na Bíblia, ninguém inventou nada. Então, em Mateus 5, 17 a 20, que nós estamos aqui já meditando, já lemos os de 17 e 18, vamos ler o 19, que diz assim: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Neles aqui o nosso Senhor introduz a questão inteira da retidão e da vida reta que devem caracterizar o crente. Você deveria observar o método empregado pelo mestre. Antes de entrar nos detalhes, ele estabelece os princípios básicos. Cristo apresentou uma introdução geral antes de realmente começar a expor seu tema. Algumas pessoas não gostam de introduções. Vamos logo ao que interessa? Vamos passar essa parte? Sabe? Não, eu preciso te explicar os princípios primeiro. Eu preciso te explicar por que eu creio assim. Da onde vem tudo isso? Eu preciso dizer lá atrás, de quando Deus criou o homem, de quando o homem optou por cair, de quando Deus optou por continuar lidando com o homem, mesmo diante de tantas tristezas, de tantas angústias que o homem o fez passar. Temos que rememorar a corrupção geral do gênero humano, que propiciou e causou a destruição do mundo, permitindo que só uma família restasse, mas mesmo nessa família veio o genezinho da corrupção, que é a corrupção de novo nos cananeus, não é verdade? E ali foi os descendentes de Cão que se desviaram e fizeram toda uma geração de pessoas que não quiseram obedecer a Deus. Vimos ainda Deus tratando com Israel até chegar no nascimento de Cristo e na sua morte, que foi inclusive levada a cabo por conta dos próprios judeus, a quem ele queria principalmente alcançar, primeiramente alcançar desde sempre, dos judeus não, perdão, dos hebreus. Então, é sempre importante começarmos
pelos princípios básicos. A maior parte dos enganos que se vêem na vida moderna deve-se ao fato de que determinados princípios fundamentais têm sido esquecidos. Discutia com um amigo, com um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, e a gente estava eu me baseando em princípios bíblicos, e ele me falou algo que eu ousei discordar dele, quando ele falou que com relação a Deus nós somos nada, mas com relação aos homens nós somos grandes, porque nós somos filhos do mestre, então os homens estão abaixo de nós. Então eu falei, não, eu não posso confiar, eu não posso me basear na forma que você está dizendo. Por quê? Porque Cristo Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo Deus, Ele se colocou como servo aqui, Ele se esvaziou de si mesmo, como diz Filipenses 2, então eu creio que você precisa rever esse teu pensamento, porque não está de acordo com a palavra. Por quê? Princípios básicos que estão sendo esquecidos por muitos aí. Vocês podem observar nessas músicas, algumas músicas que estão sendo, que eu sou tão especial que Deus, tem um sujeito que ele fala o seguinte, que ele cantando, está cantando, que eu sou tão especial que Deus parou o céu, parou a terra, tudo para me pegar e me colocar nesse lugar de, sabe? Então aí nós vemos o homem se colocando numa posição tão grande que ele, não estou falando da humanidade, ele está falando dele, ele pessoalmente. Sabe? Então você é muito especial para Deus, e aí você agora pode pisar em todo mundo, você pode pisar na cabeça não sei do que, e vai embora, e vai pisando, vai subindo. Tem uma outra aí que fala, levanta a cabeça, princesa, rainha, senão a coroa cai. Ana Paula Valadão, virou até meme nas redes sociais. Levanta a cabeça, princesa, rainha, senão a coroa cai, aquele jeito dela lá. Isso me dá, irmãos, um arrepio, me dá um desespero, porque esqueceram os princípios fundamentais. Começamos como no Sermão do Monte, como Cristo começa. Qual é o primeiro? Quem lembra? Humildade. O que é humildade, meus irmãos? É esvaziamento de mim mesmo. Quem é rei é Cristo. Eu sou servo, sou sacerdote. Nunca Deus botou coroa na minha cabeça, não. Ele me botou aqui no mundo para servir, para que eu seja mais. Fala, considerar cada um superior a si mesmo. Nós receberemos certamente, aos fiéis receberão a coroa da justiça e muitas outras coroas, mas lá na terra, lá nos céus, aqui na terra não. E depositarão aos pés de Cristo, porque isso não vai ter valor nenhum para nós, né? Exatamente, tudo vai ser depositado aos pés de Cristo. Exatamente, não nos sentiremos merecedores. Então essa sensação que nós vemos em várias denominações, que fala assim, que perante o homem nós somos grandes, porque nós somos sacerdote real, nós somos filho do rei, como eu sou filho do rei, os outros é tudo menor que eu, sabe, é tão grande. Eu falo, meu Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou nada. É isso que eu oro todo dia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Então, por quê? Porque muitas pessoas atualmente têm esquecido de observar os princípios. A Bíblia, ela é um arcabouço, ela é um conjunto. Ela não deve ser pegar um versículo, interpretar ele isolado de todo o resto e fazer uma doutrina daquilo. Isso é heresia, isso é pecado. Então o método, em outras palavras, se ao menos todos os homens vivessem retamente, não haveria mais necessidade dessa multiplicidade imensa de conferências e organizações, né, de várias e tantas igrejas. Por quê? Por que há tantas igrejas? Porque as pessoas, a Bíblia fala, como um comichão nos ouvidos, elas deixaram de seguir a sã doutrina para construir doutrinas de homens e precisam de um lugar onde as acomode. Então a pessoa não está mais feliz, não estou feliz com essa igreja. Por quê? Porque aqui não quer fazer tal coisa que eu acho que é certo. Eu acho. Mas, irmão, isso não está na Bíblia, não está na palavra. Mas eu quero, eu acho bonito, senti no meu coração, num sonho de noite, escutei que tinha que ser assim. E agora eu quero. Eu sonhei, eu me lembro lá de, não sei se Isaías, Jeremias que fala, Jeremias 23 faz um tratado maravilhoso desses que falam, sonhei, e fala ali pastores que são verdadeiros lobos. E então criando igrejas aí, irmãos, de toda a sorte que vocês imaginarem, tem cada nome, cada situação que você passa, e as pessoas ali fazem ali dentro, do jeito que eles querem, e os princípios básicos da palavra, e aquilo que Jesus Cristo ensinou, ninguém mais lembra.
O método de se começar uma exposição qualquer é através de seus princípios básicos. E isso o Senhor fez aqui, estabelecendo bases da retidão. As bases da retidão. Cumprir a palavra, cumprir aquilo que está estabelecido na Bíblia, sem se afastar nem um i, nem o tio. Ele faz isso estabelecendo nesse parágrafo duas proposições categóricas. A primeira, que está no versículo 17 e 18. Cristo afirma que tudo quanto ensinaria dali por diante estava em absoluta harmonia com o ensino inteiro das Escrituras no Antigo Testamento. No versículo 17 e 18, ele diz que tudo que ele ensinou, tudo que ele falaria, a partir dali, ele estava começando o seu ministério público, estaria em consonância com o que foi dito no Antigo Testamento. Em seu ensinamento, coisa alguma existia que contradissesse as Escrituras. Primeira proposição que Cristo fez. Depois ele fala, que são os versículos 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar a lei, mas cumprir. Abrogar significa derrogar totalmente, ou seja, ela deixa de ter valor. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra jamais passem, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A segunda proposição de Jesus, que ficou registrada nos versículos 19 e 20, é que sua doutrina é tão harmônica com o Antigo Testamento e que está em total dissonância com aquilo que os escribas e fariseus vinham ensinando. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, versículo 19, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esses são dois grandes e importantes pronunciamentos, porque jamais poderemos compreender o registro da vida do nosso Senhor nos 4 evangelhos, a menos que observemos esses princípios básicos, o significado desses princípios básicos. Primeiro, eu não vim descumprir a lei, eu vou cumprir a lei totalmente. Segundo, os escribas e fariseus, com as suas doutrinas de homens e as suas tradições, eles estão descumprindo aquilo que Cristo, e se vocês não conseguirem ultrapassar essa justiça, também estão como eles. Quebravam a lei, vivendo tradições pesadas, e nós vamos, não, eu abri, não se preocupem, eu abri aqui um tópico, nós vamos falar qual era o pecado dos fariseus. Nós vamos descer cada um deles, vamos explicar e vamos mostrar o que Cristo disse com relação a eles e como a gente prova na palavra que eles eram pessoas que não seguiam a Cristo, a Deus, mas a si mesmos. Vai ser muito bom estudarmos sobre isso, porque fariseus, quem são eles? O que eles faziam? Muitos cristãos, muitos novos crentes têm dúvidas. Fala tudo desses fariseus, quem foram eles? Nós vamos abrir um domingo só para tratar sobre isso. Certamente no próximo domingo também vou estar viajando possivelmente, mas no outro domingo nós falaremos sobre isso, e vai ser muito bom, peço que vocês fiquem atentos. Então, temos aqui a explicação de todo o antagonismo manifestado contra o Senhor Jesus Cristo, por parte dos fariseus e dos escribas, dos mestres da lei e dos vários outros indivíduos. Aqui está a explanação de todas as dificuldades que ele teve que enfrentar, os mal-entendidos que esteve constantemente sujeitos. É muito ruim quando você lança a luz para as pessoas que estão em trevas, eles ficam muito chateados, eles ficam muito angustiados. Nós temos visto e sempre vimos que aquele que anda em retidão, ele incomoda os que andam em trevas, os que andam em caminhos tortuosos. Eu vejo isso na minha profissão, quando nós rompemos uma cadeia de crimes e levamos os responsáveis para as cadeias, eles começam a jogar a culpa nos policiais, de quem prendeu, no juiz que condenou. Esse juiz, não sei o que me condenou, foi aquele delegado que me prendeu, aquele policial militar que me prendeu, como se nós estivéssemos errados. Estão entendendo isso? É muito ruim para quem anda em trevas, lançar luz, romper aquele ciclo de trevas terríveis.
pessoas que muitos anos vinham ganhando dinheiro pela corrupção, agora cortou aquilo totalmente, e ele fica muito chateado, e ele começa o quê? Ir contra quem cortou o que ele ganhava, o que ele se completava. Os fariseus, olha, eles chegavam nos lugares, eles eram tidos, nossa, ali está vindo o mestre fulano de tal. Ele chegava lá, pegava aquele monte de dinheiro, depositava no gasofilácio e saía, e todo mundo, sabe? E aí começava a falar aquelas imposições. No sábado botava as mulheres, não deixava as mulheres olharem no espelho. No sábado não deixava as mulheres nem olhar no espelho, sabe por quê? Porque se as mulheres vissem um cabelo branco e fossem tirar aquele cabelo branco, era trabalho. Olha, irmãos, uma imposição tão grande e não vamos falar sobre isso depois, deixa quietinho. Então, outra observação geral é que o nosso Senhor não se satisfez em só falar coisas positivas, mas Ele também lançou luz nas coisas negativas. Isso significa que nós sim devemos denunciar da maneira correta, biblicamente, as coisas que estão erradas. Se nós estamos vendo as coisas que estão erradas, os caminhos errôneos que as pessoas estão traçando e dizendo que é de Cristo, a gente ficar calado, a gente está errado demais. Cristo não ficou assim. Ele não se contentou meramente em afirmar sua doutrina, também criticou aquela doutrina falsa, aquela doutrina mentirosa dos fariseus. Enfatizamos nesse ponto mais de uma vez, porque no estudo deste Sermão do Monte, por alguma razão extraordinária, muitas pessoas, e principalmente os evangélicos, têm deixado isso de lado e têm construído doutrinas, como falei, doutrinas falsas. Um grande número de pessoas tem feito objeções contra esse tipo de vida. A Valesca, estudando sobre ali dando uma pincelada na internet, buscando algumas informações para o estudo que ela estava preparando, ela encontrou um grupo de mulheres feministas evangélicas. Então, mulheres feministas evangélicas. O feminismo ensina determinadas coisas, que a mulher deve ter sua total liberdade, sua total emancipação do homem, e deve alcançar o espaço dela, e vai defendendo muitas coisas, e inclusive aquelas mulheres evangélicas feministas defendiam incondicionalmente o aborto. Então, com que princípio que eles usaram bíblico para se dizer evangélicos? Qual é? Certamente que a regra de fé e prática delas não é a nossa regra de fé e prática. Se não é a nossa regra de fé e prática que está baseada na palavra de Deus, não é de Deus. E a gente vai ficar calado e uma pessoa dessa chegar na nossa frente, ou no ambiente que a gente possa defender Cristo, vamos ficar calado? De maneira nenhuma. Por isso que é essencial que nós conheçamos a palavra, para poder debater na palavra, e não, eu acho, eu penso. De eu acho e eu penso, o mundo está cheio. Mas eu acho e eu penso nunca convenceu ninguém, porque Cristo usou a palavra de Deus para expulsar os demônios. Cristo usou a palavra de Deus para vencer a tentação, quando Satanás impôs a ele aquela tentação depois de 40 dias e 40 noites sem comer. E Satanás impôs a ele a tentação, e em todas as tentações impostas por Satanás, Cristo rebateu com versículos da palavra. Ele rebateu com a palavra de Deus. Então, nós precisamos dominar a palavra, nós precisamos conhecê-la, buscar conhecer. A Bíblia, o próprio Jesus disse na sua palavra que Ele nos dará, o próprio Deus na sua palavra, por meio do Espírito Santo, nos fala que nos daria sabedoria e inteligência se pedíssemos, de maneira sem limite, sem qualquer limite. Então, as pessoas estão fugindo dos princípios. As pessoas não estão mais baseadas em princípios, estão pegando partes da Bíblia que agrada aquilo que eles pensam, que é conforme o que eles pensam, passam a aplicar isso, não se conformam em ficar numa igreja em que a palavra de Deus seja pregada verdadeiramente, criam igrejas para si mesmos com essas doutrinas tortas, e enche de gente, lota de gente, é impressionante. Eu fui em determinada, por força do cargo, assisti determinado evento desse, em que o sujeito sobe no púlpito e começa a vangloriar autoridades,
sabe? E falando daquela autoridade, e a palavra de Deus lá, usa um versículo bíblico lá, um salmo tirado não sei de onde, modificado na sua parafraseia, porque o salmo verdadeiro não dizia aquilo, e ali começam a fazer e exaltar cada um daqueles homens que estão sentados ali. Mas também tenho visto em muitos eventos desse, principalmente ali na nossa polícia militar, toda vez a meditação da palavra, não importa em que situação, não importa em que circunstância, Deus é chamado a falar antes de tudo, na polícia militar, e eu fico muito orgulhoso da polícia militar por isso. Então, todos os eventos que você for da polícia militar, você vai ter uma meditação da palavra, e ali, todas as vezes que eu vi eles falaram mesmo a palavra verdadeira e ali de Deus, e eu gosto muito disso. Nós temos visto aí, é uma instituição que tem crescido, tem sido fortalecida a cada dia, que tem ali um pastor, um pastor no cargo de capelão, que faz a tropa lembrar de Deus. Então nós podemos ver, ainda há pessoas que buscam a Deus, que estão, e sempre haverá os remanescentes, e nós que buscamos verdadeiramente a palavra de Deus, temos uma grande incumbência. Às vezes, toda vez que eu falo, Hélio, de que igreja você é? Da Igreja Batista Bíblica. Igreja Batista Bíblica, aquela que fala muito da palavra de Deus, aquela que vocês estudam muito a palavra de Deus, né? Eu já vi falar, já assisti algumas coisas lá. Vocês são aqueles que ainda buscam muito a palavra de Deus. Eu fico orgulhoso disso, que na nossa igreja o maior tempo é dedicado ao estudo da palavra. Percebam isso. O maior tempo nosso é no estudo da palavra, é a busca, é a exigência que nós temos de nós mesmos, aprender mais de Cristo. Então, nosso Senhor criticou muito e muito definidamente os ensinos dos fariseus. E como o nosso tempo já está bem avançado, eu vou tratar desse tema no próximo estudo, quando nós vamos falar sobre os pecados dos fariseus. Nós vamos ali ler bastante versículo, e nós vamos ver, irmãos, que coisas terríveis. Vocês devem lembrar, devem estudar, mas eu conclamo vocês a estudarem a palavra. Leiam ali Mateus 23, leiam Mateus 9, leiam Lucas 11, se alguém puder colocar aí no nosso chat de notícias do Facebook, esses textos, leiam bastante em casa, para a gente chegar aqui e estudar juntos, vocês vão ficar bem mais familiarizados. Que coisa, como é complicado a gente ver ali aqueles homens que se diziam doutores da lei se desviarem tanto da palavra. De novo, Mateus 23, Mateus 9, podem ler Mateus 12 também, Mateus 15, Mateus 16, Lucas 11, Lucas 12, são alguns textos que nós vamos usar bastante aqui. Os irmãos leiam bastante em casa, leiam todo o texto, leiam mais de uma vez, mas anotem ali, verifiquem, vocês mesmos se coloquem ali, como meu pai faz, se coloquem lá, se coloquem lá, se imaginem naquele contexto, não leio assim, de maneira, mas ontem eu estava lendo, estudando isso, e assim, eu fiquei rindo de algumas coisas, mas rindo de nervoso, sabe aquele riso de nervoso, quando o Senhor Jesus cura aquele cego, que é ali em Mateus 23, salvo engano, Jesus cura no sábado aquele cego, e eles tentam de todo jeito contradizer Cristo, não conseguem. Quando veem que não conseguem, criticam porque ele estava curando no sábado, ou seja, o sábado é mais importante que a cura e a salvação de alguém, só o dia. Então é uma coisa tão... Mas vamos estudar isso aqui com cuidado, com carinho, devagar, a gente não quer se apressar, mas hoje o que eu quero que fique em nossos corações, princípios são muito importantes. Amai a teu próximo como a ti mesmo, amai a Deus sobre todas as coisas, amai a teu próximo como a ti mesmo, Cristo disse.
Isso é um dos princípios muito basilares daquilo que acreditamos. Honre a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas. Então esse é o cumprimento de toda a lei que Cristo vem e fala. É no amor que reside, aqui o amor a Deus e a obediência. Tome a tua cruz e siga-me, disse Cristo. Não é possível um evangelho sem cruz. Não é possível um evangelho sem que nós busquemos entrar na porta estreita, e depois que entrarmos na porta estreita, trilhar o caminho estreito. A gente é diferente. Nós não temos, como falei aqui, não temos o direito de nos irar e pecar. É possível irar sem pecar, né? É possível isso. Mas nós não temos o direito de mentir, nós não temos o direito de adulterar, direito que muitos aí no mundo dizem que tem. Nós não temos o direito de viver uma vida dupla. Nós não temos o direito de falsear a verdade. Nós não temos o direito de ser infiéis nos nossos trabalhos, nos nossos contratos, deixar de pagar as nossas contas, porque nós temos que ser exemplos, sal e luz. E nós não temos o direito de não conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra, mas precisamos conhecê-la mesmo, profundamente. É isso que estamos fazendo aqui, estudando, para que a gente possa depois também passar a outros. Sempre aconselhei os irmãos a trazerem seus caderninhos, anotar os pontos principais, porque aí a gente começa a rever em casa e nunca esquecer. Então eu agradeço a todos que estiveram conosco, agradeço